Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês esse bolo da decoração do tema Frozen, tá? Nós vamos utilizar o papel de arroz, por isso que eu tô começando passando chantilly branco em cima. Antes de começar, se inscreva no nosso canal, deixe seu like. Vocês têm nos ajudado muito em bater os nossos 1000 inscritos com a ajuda de vocês. E que vocês se sintam abençoados, que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir chegar aos nossos 1000 inscritos. Gente, olha, eu tô começando passando em cima, porque nós vamos utilizar o nosso papel de arroz e precisa ser no tom branco, gente. O chantilly, ele precisa estar sem corante, porque se vocês passarem qualquer outra cor, vocês vão manchar o papel de arroz de vocês e não tem como mais tirar ele, porque quando ele entra em contato com o chantilly, ele hidrata e não tem como retirar. Então nós vamos passar ele sem corante nenhum. As laterais vocês podem usar a cor desejada, não tem problema, só não pode ser em cima. Quando eu não sabia disso, eu passei em um tom rosa e coloquei o papel de arroz em cima e estraguei. Ele manchou todo, gente. Aí nós vamos nivelar bem, deixar ele bem lisinho em cima, porque quando nós colocamos o papel de arroz, a gente não tem como mais consertar e nivelar ele. Então vamos deixar bem retinho o chantilly e bem lisinho, para que não fique difícil. Aí nós vamos passar também um pouquinho na lateral, o branco. Eu vou usar um azul bebê do lateral. Então eu passei esse branco aqui para poder tampar e não ter muitos defeitos na hora que a decoração estiver feita. Não precisa passar muito chantilly na lateral, é só para tampar mesmo, para na hora que for fazer a decoração e se ficar alguma falhinha, não dê para ver a imperfeição por baixo. Gente, teve um tempo que eu não gostava muito de fazer bolo retangular, porque eu achava muito difícil de fazer. Para mim, eu ainda tenho dificuldade. Como vocês sabem, eu ainda sou iniciante. Eu tenho muita dificuldade de espatular ele com espátula decorativa. Então, eu sempre, quando eu faço bolo retangular, eu ainda trabalho com bicos, porque eu acho muito mais fácil. Mas, como eu falo sempre para vocês, a prática leva à perfeição. A gente precisa estar treinando todos os dias, a gente precisa estar fazendo para a gente poder conseguir. Não é de primeira que a gente consegue fazer, então a gente precisa fazer sempre para poder chegar ao resultado desejado. Mas, como os meus clientes sempre eles pedem com decoração de bico, eu sempre faço e aproveito e dou o melhor de mim. Estudo bastante para poder entregar um bom resultado para os nossos clientes, gente. Como eu sempre falo para vocês, se vocês começarem a vender, a gente tem que pegar, fazer, praticar para chegar à perfeição. A gente precisa, porque esse cliente ele vai colocar esse bolo na mesa, ele vai colocar na frente de todos. E ele, além de querer um bolo saboroso, gostoso, o bolo tem que estar com aparência bonita, tem que estar perfeito, porque muitas vezes são crianças, elas são muito empolgadas, elas esperam resultados. E agora nós vamos aplicar o nosso papel de arroz. Gente, primeiro a gente deposita ele certinho, gente, não pode colocar torto, porque depois que vocês colocarem, não tem como mais tirar. Aí nós vamos passar o dedo assim, gente, eu vou explicar para vocês o porquê. Quando ele entra em contato com o chantilly, ele vai subir umas bolhas por cima, porque ele tá hidratando. Não pode deixar ele assim. Tem pessoas que deixam, mas não fica com aparência agradável, porque ele fica todo enrugado. Então a gente vai passando com o dedo bem seco, o dedo não pode molhar. Se você tocou no chantilly, limpa o dedo, lava o dedo, enxuga ele bem e volta de novo para poder tirar. É só passar o dedo e ir puxando, gente. Ele tá hidratando e ele acaba encolhendo. Mas se vocês passarem bem o dedo e tiver muita paciência, ele vai ficar lisinho.
Tem que ter muita paciência, tem que ter muita leveza na mão para poder fazer isso. Então, ele já pronto. Aqui, gente, eu usei o bico folha. Eu usei o azul, mas eu não usei ele um azul muito forte para ele ficar esse azul bebê. A inspiração da minha cliente, ela queria do mesmo jeito, mas eu falei para ela que eu poderia fazer parecido, porque do mesmo jeito nós não fazemos. Nós não fazemos igual, gente. Nós iniciantes não fazemos igual. Nós fazemos parecido. Nós não podemos dizer para o cliente que nós fazemos igual quando a gente nunca fez e a gente não tem muita prática. Então a gente tem que explicar e ter que ser realista para os nossos clientes, até mesmo para a gente conquistá-los e eles terem confiança em nós e nós termos confiança neles, para que a gente possa conquistá-los a longo prazo. E nós vamos começar. Esse é o bico folha, gente. Ele é o grande, ele é da Wilton. Mas tem também ele bem pequenininho, que ele é o 22. E nós vamos fazer toda a lateral com ele. Esse bico, ele é incrível, eu consigo usar ele para fazer várias coisas, principalmente esse. A função dele é fazer a folhinha, mas pode usar ele para fazer esse babado. Você pode fazer ele para usar, fazer bem mais babadozinhos. É só ir apertando, fazendo um zigue-zaguezinho. Pode usar ele de lateral também. E eu uso ele principalmente para fazer babadinho. Fica perfeito. Eu vou trazer um vídeo para vocês com um bolo feito de babados com ele. Gente, esse bolo ele tem 17 por 25. E ele ficou lindo demais, a cliente amou. E eu fiquei com muita dó de entregar ele, porque ele ficou muito lindo. Então nós vamos passar. Não se preocupe com essas pontinhas que tá subindo, tá, gente? No final a gente vai passar a espátula, né? Que nós vamos abaixar eles. Então não precisa ter a preocupação, aí o que eu vou fazer com esses babados, como é que eu vou tirar? Não precisa tirar. Deixa ele, vai fazendo normalmente, vai subindo e deixando, que depois a gente usa uma espátula ou até mesmo com uma colher a gente vai abaixando, como eu vou mostrar para vocês. Já com a espátula limpinha, nós vamos com muito cuidado, por causa do papel de arroz, e nós vamos abaixando ela, gente, ó. É só abaixando. A gente não tira. Vocês podem fazer isso com uma colher também. E prontinho. A gente abaixou todas as pontinhas. E agora nós vamos vir com o bico 1M da Wilton e nós vamos fazer as rosetas. Essa, a cor que eu usei é o rosa. Rosa normal, gente, não é rosa pink, tá? Dá a parecer que é um rosa pink, mas não é, um rosa clarinho. E olha eu aparecendo aí, gente, com o meu corpinho da realidade. Eu acabei de ter um bebê, gente. Meu bebezinho tem 2 meses. E eu estou em processo de emagrecimento. Inclusive, vou trazer umas receitas para vocês da dieta que nós estamos fazendo. E aí, agora nós vamos fazer umas rosetinhas bem pequenininhas com branco em todas essas falhinhas que ficaram. Já vou mostrar para vocês como é que ficaram em cima.
porque, gente, o nosso equipamento ainda é um pouco simples, então não dá pra gente aumentar ele para mostrar como é que eu tô fazendo em cima. Inclusive, meu marido não estava em casa, eu estava gravando sozinha, então não tinha como ele segurar para mim. Mas logo, logo nós vamos conseguir e colocar. Gente, olha, eu aprendi o segredo que a gente, toda vez que a gente fizer uma rosetinha, a gente tem sempre que limpar. Limpa o bico, gente, limpa o bico que a rosetinha ela fica perfeita. Quanto mais o bico sujo, a nossa rosetinha fica estranha. Então, sempre que vai fazer, limpe, limpe. Pega um papel toalha, limpe, ou um paninho, pode ser. Eu prefiro usar papel toalha porque eu gosto de descartar tudo. Então, nós vamos fazer as rosetinhas. São rosetinhas muito pequenininhas. E na lateral, gente, a gente vai fazer rosinhas. Eu tava fazendo assim, eu não gostei de como ficou. Na foto parecia muito bonito e na minha cabeça eu achei que eu ia conseguir fazer. E aí eu não gostei do resultado e resolvi fazer de outro jeito. E aí eu já comecei de outra maneira para fazer e voltando para consertar esse que eu fiz. Sem mexer, porque já não poderia mexer nele mais. Esse, gente, também é o bico da Wilton. Esse é o 22, rosetinha 22 da Wilton. Gente, os bicos dele é maravilhoso. É um pouco mais caro, mas para nós iniciantes ele fica perfeito. E aí eu resolvi fazer as rosetinhas, uma grudadinha na outra que ficou mais bonitinho. Esse bolo, pessoal, ele é de brigadeiro com morango, com massa branca. E aí nós vamos fazendo ao redor de todo o bolo. E persistência, iniciantes, não desistam. Se desanimar, descansa e começa de novo. Não desista. Não desistam mesmo, porque é a nossa prática e a nossa persistência que nós alcançamos os nossos objetivos, gente. A gente pode ter talento, mas sem esforço, o talento não vale de nada. Então, por isso, nós temos que nos esforçar. Esse aí é o bico folha, ele é o 22 também, mas ele é o pequenininho. E nós vamos fazer as folhinhas. Gente, esse corante, ele é o mesmo, esse chantilly verde, ele é o mesmo que eu usei na lateral do bolo. Azul, coloquei mais um pouco de verde e ele ficou verde. A colometria, pessoal. Igual eu falei no vídeo passado, colometria, a gente precisa entender de colometria, que é o que nos salva. Quando a gente não tem aquele corante, perdão, aquele corante que a gente não encontrou, ou aquele corante que a gente não tem. Eu, no caso, achei que eu tinha e eu não tinha. E aí a gente corre lá no Google e vê quais são as cores que chega naquele tom. É muito fácil. E nós vamos colocar folhinhas em todas essas rosetinhas. Gente, muito obrigada por estar nos acompanhando e nos ajudando a crescer. Eu agradeço muito a vocês, primeiramente ao Senhor, e que Deus abençoe todos vocês, tá? Por estar nos ajudando. Gente, eu confesso para vocês que a realidade ficou melhor do que a expectativa. A cliente me mandou uma foto e eu achei que o meu ficou mais bonito. Desculpa. Eu sou muito empolgada quando eu acerto fazer uma coisa e ele fica lindo, o resultado fica perfeito. Eu fico muito feliz que eu consegui entregar para o cliente.
a realidade e a expectativa para o cliente bem parecido. Olha, gente, como ficou. Eu fiquei com dó de entregar. Eu fiquei com dó de entregar esse bolo, porque ele ficou muito lindo, gente. O trabalho de papel de arroz é perfeito. É só pegar as técnicas, gente, que fica lindo e maravilhoso. E que Deus abençoe todos vocês.